loucos invade a sua rádio. Começa agora o programa Timão Universitário, uma produção dos alunos de Comunicação Social da Univeritas UNG, em parceria com o portal Leia Já Online, Rádio UNG e o Web Rádio Coringão. Muitíssimo boa tarde, ouvintes fiéis da nossa Web Rádio Coringão. Sim, hoje é sexta-feira, dia 10 de maio, dia de Timão Universitário, pois o programa que é uma produção dos alunos de Comunicação Social do curso de Jornalismo da Univeritas UNG, em parceria com a Web Rádio Coringão, está no ar em www.radiocoringão.com.br. Eu sou o Alex Dinarte e junto comigo a mesa de debates do Timão Universitário nos estúdios da Rádio UNG. O time completo mais ou menos, né? Estão aparecendo o Corinthians, vem poupando o elenco no decorrer da temporada aqui no nosso Timão Universitário. Ao meu lado direito, Dom Agenor Júnior, Vitor Rossi, hoje compondo a mesa de debates aqui do nosso Timão Universitário, além do grande Elias Macedo e ali na retaguarda hoje aqui do estúdio, grande Gilvan, tá aqui com a gente. Daqui a pouco o Gil fala do Timão, do Fala Fiel, na verdade, lá na produção, os comandos técnicos do Moço de Garanhuns, mano, Everton Teixeira, conosco nos comandos técnicos, sob supervisão de Marcos Dória Floriano. É isso aí, Marcos Floriano, a Agenor não é fácil não. Tá certo, é isso aí. Eu lembro a você, ouvinte fiel da nossa Rádio Coringão, que você pode acompanhar a Rádio Coringão em todas as partes do planeta, sim, sempre por meio do site www.radiocoringão.com.br, também através dos aplicativos, por meio dos aplicativos. Você pode acessar aí o TuneIn, você pode acessar também o radios.net e tem vários outros aplicativos que você pode acessar a Rádio Coringão, que eu não sei os nomes de todos, mas você não tenha dúvida que basta você localizar na internet para falar conosco aqui no nosso Timão Universitário, aqui na nossa Rádio Coringão, tá certo? Você que tem Windows Phone também tem um aplicativo exclusivo da Rádio Coringão por lá, tá certo? E então você não participa do Timão Universitário e também não interage com o pessoal da Rádio Coringão se você não quiser, mestre, porque é muito fácil você interagir com a gente aqui no nosso Timão Universitário. @Timão Uni no Twitter, @Timão Universitário no Instagram e também na fanpage da Rádio Coringão no Facebook, facebook.com/Rádio Coringão, facebook.com/Timão Universitário. Você tem as duas fanpages aí pra curtir, tá certo? Fique à vontade, vá lá, principalmente no Facebook, curta, comente e compartilhe o conteúdo da Rádio Coringão, tá certo? Vamos em frente aqui, porque hoje tem bastante coisa pra gente falar. E também não esqueça que o Timão Universitário está a partir das 18 horas do sábado no YouTube, tá bom? Você vê as nossas caras bonitas lá no YouTube, youtube.com/Rádio Coringão, canal da Rádio Coringão no YouTube, tá certo? No Timão Universitário de hoje, rapaziada, vamos conferir o Timão na mídia, as notícias que movimentaram a imprensa esportiva, o Campeonato Brasileiro, empate no jogo da terceira rodada contra o Vasco, lá em Manaus, e também falaremos do jogo de amanhã, né? Amanhã, sábado, 19 horas em Itaquera, Corinthians e Grêmio, concorrente direto na corrida pelo título, né? Não só se o Corinthians for disputar o título, mas se o Grêmio também for disputar o título, e é um jogo aí que preocupa os outros interessados no título brasileiro de 2019. Também contaremos, claro, com a participação dos colaboradores da Rádio Coringão, como sempre. Falaremos também da Copa do Brasil, né? Quarta-feira tem confronto Corinthians e Flamengo, primeiro jogo
das oitavas de final da Copa do Brasil, certo? Agora todos os clubes aí, os que estão na Libertadores, os que estavam nos outros torneios aí regionais, se envolvem na competição. A Copa do Brasil com 16 equipes aí em 8 jogos, né? Cada rodada aí com a ida e a volta. E vamos que vamos aí para essa decisão contra o Flamengo. Jogo quarta-feira, o primeiro e o segundo, depois eu falo a data aqui que tá no meio do roteiro, eu não sei. O Fala Fiel daqui a pouco traz a interação dos ouvintes fiéis aí da Rádio Coringão e do nosso time universitário, além das notícias do futebol feminino, do futsal, né, que são sempre as modalidades que a gente aborda por aqui. Também tem o Storintians, o quadro que o Rafael Salles, que também deve estar com aquele outro problema do coração lá novamente, que está poupado aí pela comissão técnica, o nosso Rafael Salles, tá certo? Mas de início, para começo de conversa, vamos lá, vamos falar do Timão na Mídia, o Timão na Mídia com ele, Elias Macedo. Timão na Mídia. Fala, meu caro Elias, boa tarde. Boa tarde, ouvintes, boa tarde, Alex, amigos da mesa. Vamos de Timão na Mídia. Globo Esporte. Carille prevê disputa por Gil e torce por volta ao Corinthians. Falo com ele quase todos os dias. Lance. Corinthians anuncia a contratação do volante Matheus Jesus. Estadão. Conselho do Corinthians votará dia 27 retorno de Dualib ao quadro associativo. UOL. Carille explica por que o Corinthians não usa Romero, mas segue usando Walter. Meu Timão. Corinthians consulta Real Madrid por destino de Sérgio Dias a interessados no Brasil e fora. E Portal Leia Já, nova camisa do Timão faz homenagem à torcida organizada. Olha aí, olha, até o Leia Já tá no Timão na Mídia hoje, hein, velho? Tamo com moral, hein? Vai achando. Pode crer. Meu caro Dom Agenor Júnior, boa tarde. Agenor, algum destaque específico aí na tua primeira explanação? Boa tarde, Alex. Boa tarde, amigos da mesa. Boa tarde, ouvintes. Eu acho que essa notícia do Carille é bem importante. Dá uma esperança, né, da volta do Gil pro Corinthians, porque tomara que fala com ele quase os dias e resulte em alguma coisa. Claro que vai ter muita disputa se ele for voltar a jogar aqui no Brasil, mas creio que tem alguma certa vantagem dele jogar no Corinthians. O Gil, o Carille tá dizendo que fala com o Gil quase todos os dias. Pô, mas é mais fácil você falar com os atletas que estão no teu grupo, né, Carille? Fica se preocupando com quem não tá. Não vai mudar muita coisa, não, né? Não vai mudar muita coisa, não. E aí, meu caro Elias, você mesmo que já deu as notícias, quer fazer algum destaque específico aí em alguma delas? Então, o destaque que eu quero fazer é do UOL, né? Que fala, Carille explica porque não usa Romero, mas segue usando o Walter. É até engraçado, porque isso significa o desgaste que teve nesse acerto, que o Romero quer de um lado, o Corinthians ele não abre mão do outro, né? E fica, né, a entender, porque o Romero, querendo ou não, ele fez muito pelo Corinthians, mas ele tá saindo de uma forma não muito legal, né? O ideal, na verdade, para mim, seria de fato, né, não usar o Walter e já preparando o Kaique, né? Que é um grande goleiro e fica lá em terceiro plano, né? E o Corinthians acaba usando o Walter quando não há o Cássio, mas o Walter vai ter o mesmo destino do Romero, né? Que é não assinar o contrato, não assinar a renovação. Meu caro Vitor Rossi, boa tarde, meu caro Vitor Rossi, estreando aqui na mesa de debates do Timão Universitário. Quer ressaltar alguma dessas notícias aqui, Vitor? Boa tarde, Alex, aos amigos da mesa e aos ouvintes. Queria destacar do meu Timão, que diz que Corinthians consulta Real Madrid por destino de Sérgio Dias a interessados no Brasil e fora. A gente costuma ver que quando o jogador ele chama atenção, principalmente do Corinthians, ele passa pelo CIFUT, né, que é o Centro de Inteligência do Futebol, passa pela opinião do treinador, e ao que eu vejo sobre isso é porque praticamente o Sérgio Dias não foi utilizado. Não. E parece então que ele não foi analisado por CIFUT, não foi analisado por treinador, porque o Corinthians foi atrás
mas não colocou o cara pra jogar e agora está pensando em se desfazer do atleta. Mas o Corinthians é meio que expert nisso, né? Faz isso à torta e à direita. Eu não consigo nem falar alguma coisa ao contrário. A gente não conhece o tal do Sérgio Dias, né? Veio, apareceu aí, tinha uma lesão, parece, mas não era grave, mas também não joga, não é relacionado. Ninguém nem fala. Se não sai essa notícia aqui, eu sinceramente não ia nem lembrar que esse cara fazia parte do elenco, sabe? Exato. E aí a gente fica pensando o porquê que não acontece, né, essas oportunidades, por que ele não é relacionado, e gera uma grande dúvida, né? Pois é. Eu vou dar destaque aqui para duas notícias, né? Que no caso é a questão aqui do seu Alberto do Alib. Eu falo seu Alberto do Alib por respeito à idade, mas puxa vida, o seu Alberto foi um cara tão vitorioso, né? Vai completar 100 anos. Vai fazer 100 anos. 100 anos. Ele foi um cara tão vitorioso na história do Corinthians, mas ele cometeu erros gravíssimos, né? Corintianamente falando, né? Desonrou aí a palavra, colocou o Corinthians nas páginas policiais, né? E assim, se o seu Alberto do Alib tem de fato uma atitude de corintiano agora no final da vida, é exatamente não ficar se preocupando em fazer parte do quadro associativo do clube, né? Seu lugar já está garantido, que não, e é longe do Corinthians, né? Alberto do Alib já deu, né? Já deu os erros que eu queria eu nunca tive essa oportunidade, mas um dia, se eu tivesse a oportunidade, eu ia perguntar pro seu Alberto por que ele fez aquilo. Porque ele começou, quando ele assumiu lá a dirigência do clube, não só como presidente, mas até já no final das gestões do Vicente Mateus, era um cara respeitado, um empresário aí, né, respeitado em São Paulo, e fez um grande trabalho lá na década de 90, no comecinho da década de 90, e depois acabou se vendendo aí para as ditas parcerias, né, que lesaram não só os cofres do clube, como a imagem do clube aí perante essa questão das páginas policiais aí são um absurdo, né? E já que ninguém deu moral aqui pro Leia Já, eu vou dar moral, até porque a matéria é minha, viu, Marcos Floriano? Pode crer. Aqui no Leia Já a gente publicou hoje, claro, né? Agradecendo aí também a diretoria de comunicação dos Gaviões, a nova camisa do Corinthians que vai ser lançada amanhã, né? Um evento lá na quadra dos Gaviões, na sede, na rua Cristina Tomás, número 183, um Bom Retiro. Começa às 18 horas o lançamento, vai ter jogos da Copa Gaviões que estão rolando lá, um campeonato interno da torcida. O Gaviões está fazendo 50 anos, né? Agora dia 1º de julho, então a gente, né, agradece, claro, ao Corinthians aí pela homenagem, né? Sem dúvida. Quem quiser a camisa custa R$200, né? E lá no lançamento, né? No lançamento nos Gaviões, aliás, o evento é hoje às 6 horas. Amanhã é o jogo, né? Sábado é o jogo. E o lançamento é hoje, sexta-feira, às 18 horas lá na quadra dos Gaviões, certo? Então, 1.000 camisas vão estar à disposição para a venda lá na quadra. Vai acabar rapidinho, né? E quem não for sócio dos Gaviões e adquirir a camisa lá no evento, ganha um cupom de R$50 de desconto para adquirir o ingresso da Festa dos Gaviões, que vai ser realizada dia 17 de agosto no Parque São Jorge. Atração principal, Zeca Pagodinho. Nós estaremos lá tomando uma gelada com o seu Gessé Gomes da Silva Filho, com certeza. Pode crer, essas são as notícias do Timão na Mídia. Vamos que vamos, rapaziada. É o Timão Universitário, edição semanal do seu Timão Universitário, sempre às sextas-feiras, meio-dia, diretamente aqui da Rádio UNG, parceria com a Rádio Coringão, Web Rádio Coringão, www.radiocoringão.com.br. Estamos no ar, Rádio Coringão, 10 anos no ar aí, comemorando em setembro, né não, Ginaldo? Vamos junto, é isso aí, vamos falar sobre a terceira rodada do Campeonato Brasileiro, pois o Corinthians foi até Manaus no último sábado para enfrentar o Vasco da Gama. No empate em 1-1, novamente o Corinthians não conseguiu render o esperado e mesmo abrindo o placar, sofreu o empate em pênalti duvidoso, viu?
Eu não achei pênalti não, velho. Eu não sou clubista o bastante, por isso que daqui a pouco a gente vai falar aqui, porque cada um tem a sua opinião, podem achar contra, não tem problema nenhum. Pra mim, não houve pênalti do Carlos Augusto. Mas vamos lá. A Rádio Coringão, na voz do narrador Jussivan Tomás, narrou assim o golaço do meio-campista corintiano Matheus Vital. Vai, Rádio Coringão, vai, Matheus Vital. Vamos lá, meu caro Jussivan Tomás. Se livrou da marcação a equipe do Corinthians e cortou. Lá vem Matheus Vital, ficou na cara do gol, a batida. Gol! Camisa número 22 pro Timão, levou pra esquerda, se livrou da marcação, ficou na cara do Sidão, meteu cruzado e mandou pro fundo do gol do Sidão, que nada pode fazer, e só você viu nesse lance espetacular. E que belíssimo gol aí, Ricardo X. Errou completamente a saída de bola a equipe do Vasco da Gama. Matheus Vital, com a sua raça que lhe é peculiar, pressionou, conseguiu recuperar a bola para a equipe do Corinthians, tentava o cruzamento, a bola bateu por último no zagueiro da equipe do Vasco da Gama, sobrou para ele de volta, que invadiu a área e fez a finalização de perna direita, e depois do gol falou, seguinte, fiz o gol pro Coringão, o Coringão vence 1-0, mas não comemoro contra o Vasco da Gama por conta da minha história pessoal. Reportagens de Ricardo de Almeida Moura, além da bela narração aí do nosso Jussivan Tomás. Mas antes de nós, quem fala sobre a partida é o técnico do Corinthians, Fábio Carilli. Fala, Carilli. A final contra o São Paulo há 14, 15 dias atrás, que era o Ralf e o Cássio, o restante todos com mudança, né, uns com departamento médico e outros a gente segurando mesmo para que não corra o risco de lesão, que é o caso de Manuel e de Fagner. Né, então, satisfeito, erros de passe, sabia que ia ser natural pelo ritmo de jogo, muitos jogadores sem estar com ritmo de jogo, com mais treino, então acabei gostando do jogo. É isso aí, Fábio Carilli, mas que jogo feio, hein, velho? Mas vou te falar, seu time, hein, Carilli, não tá, tudo bem, que não tá treinando, né, não tá tendo o tempo aí pra treinar, teve essa semana inteira agora, né, livre, para poder treinar, mas anteontem aí numa entrevista coletiva, o Carilli também já falou que a semana não foi tão produtiva como ele achou que seria, né? Então preocupa para a sequência, mas vamos falar primeiro aqui do jogo contra o Vasco, né? Desculpa, o problema maior aí é o torcedor que precisa comprar esses jogos aí no pay-per-view, né, rapaziada? Ainda tem que comprar para ver um jogo feio entre Vasco e Corinthians, duas equipes grandes do futebol brasileiro, mas que hoje, infelizmente, não apresentam aí um bom rendimento. Fala você, Elias, sobre esse jogo aí. Então, fica o questionamento, né? Porque o Vasco, ele tá numa total crise, né? O Valentim foi embora, né? E o Corinthians, esse é o famoso jogo de 3 pontos para quem quer o título, né? O Corinthians já está no início do campeonato, a dificuldade de contusão, de desgaste do elenco costuma mais pro meio do ano, pro final, né? Já tá desse jeito. Então fica o questionamento aí, se vamos conseguir sonhar com esse título do Campeonato Brasileiro, né? Que pelo jeito tá difícil. E aí, Vitão? Jogo ruim, apresentação ruim. O Corinthians conseguiu equilibrar o jogo, porque na verdade o Vasco começou massacrando, né? O Vasco foi pra cima, e o Corinthians mais uma vez não consegue segurar o resultado, né? É um problema grave que a gente tá tendo aí, porque às vezes o Corinthians não cria o bastante pra ampliar o placar, porém consegue abrir o placar, lá, ganha uma vantagem, lá faz 1-0, mas depois acaba sofrendo gol, tal, e não consegue atuar bem. Teu resumo, tua análise desse jogo aí, meu caro Vitor. Foi um jogo em que o Vasco ele teve a oportunidade do pênalti, né? Que pra mim também não foi. E o Corinthians, quando o Corinthians sai na frente, às vezes parece que o Corinthians se acomoda com o jeito de que tá jogando e não busca fazer 2, 3 e matar o jogo. Que era pra ter sido feito esse jogo, porque o Vasco tá completamente ruim. O Vasco... O plano de jogo, o pouco plano de jogo que o Vasco mostra, tá mostrando só agora.
no estadual não mostrou e tá mostrando só agora. Então o Corinthians era mais time, era mais equipe e podia sim ter conseguido os 3 pontos. 2 pontos que lá na frente vão fazer a diferença. Podem fazer. E aí, Dom? Você também achou que foi pênalti, Agenor? Na minha opinião, foi pênalti. Foi pênalti? Eu acho que o Carlos Augusto ele deu a infelicidade de tropeçar no pé do jogador, mas bateu no pé do cara e pra mim foi... Tropeçou, bateu na velocidade. Tá na né? velocidade e foi na hora. Até mesmo eu fiquei em dúvida, mas depois com o auxílio do nosso querido VAR, glorioso VAR, eu tive certeza que foi pênalti sim. Então, Eu só tive certeza que foi pênalti, Agenor, porque o árbitro de vídeo era Weber Roberto Lopes. Esse aí gosta de aparecer até quando tá no VAR, velho. dá um jeitinho, né? Tá, adora. Tinha que aparecer, ele viu a oportunidade e não vacilou. Então, como até o Elias disse, era um jogo de 3 pontos. Primeiro porque era relativamente um campo neutro, né? Não dá pra dizer que você vai jogar em Manaus e o Vasco vendeu também o jogo. Isso. Então, assim, tava jogando praticamente sem torcida e também o Corinthians ia ter uma semana de folga. Então, assim, não tinha necessidade também, primeiro, do Carille mandar um time tão misto desse jeito. Quem sabe, talvez, no jogo de amanhã contra o Grêmio, sim, porque vai preservar um pouco pra Copa do Brasil contra o Flamengo, né? Mas nesse jogo não tinha necessidade nenhuma, era pra ir com força total. Dava pra ter ganhado o jogo tranquilo, mas foi com um time mega misto, jogou mal pra caramba, fez o gol, não soube aproveitar, manter e também não soube fazer outras oportunidades pra fazer o gol e matar o jogo. E terminou dando nisso, né? Então eu acabei ouvindo algumas coisas do Carille aí depois do jogo e ele justifica exatamente isso que você está dizendo, da questão de preservar aqueles que estavam quase arrebentados, como Manuel, Fagner, né? Não contar com Avelar, que já poderia até ser relacionado para o jogo contra o Vasco, mas preferir segurar esses caras, né, que poderiam ter algum tipo de problema adiante, e por isso que ele escalou o time bem misto. Mas o problema maior pra mim não é nem escalar o time misto, é escalar um time que tem o Jadson, pelo amor de Deus. Sabe, você acaba não contando com um futebol, é quase que um a menos, sabe? É quase que um a menos e é muito difícil. É um aposentado em atividade, né? Puxa, é triste, cara, porque eu sempre gostei do futebol do Jadson. Eu gosto de jogadores que têm a característica do Jadson, né? Que são aquele falso lento e tal. Eu gosto de jogador que joga com a 10, sabe? Acerta passe, é bom na bola parada, mas o cara acaba atrapalhando a criação, a evolução ou até mesmo o melhor desempenho, o desenvolvimento do futebol ali da equipe, né, Vitor? Infelizmente, né? Então, e que bom, como isso seria bom se fosse aquele Jadson que chegou no Corinthians, né? Fazia gol de falta, armava o jogo, fazia gol, dava passe decisivo. Se fosse aquele Jadson, era titular fácil, né? Pois é. Ô, Alex, Olha ali. e também tem uma observação o André Luiz, né? Que o elenco ele tá tão enxuto, né? Tantos problemas de contusão que até o André Luiz, que não tava nem jogando, foi escalado pra esse jogo. Foi tão bem o André Luiz sábado que foi emprestado anteontem. Exatamente. Foi emprestado pro Oeste de Barueri. Pra você ver o desempenho técnico, tático e físico do André Luiz. O fim dele foi o empréstimo aí pro Fortaleza. Não foi pro Oeste, não. Foi pro Fortaleza. Pro Oeste foi emprestado o volante Thiaguinho. Perfeitamente. É isso aí, rapaziada. Como o jogo foi feio pra caramba, vai ter provão sim. A gente vai falar mal dos caras, vai continuar falando mal. Tá no ar aqui o nosso provão. Pode crer, Gil. É uma boa. Fez o provão, trovão, tá ligado? Quando for jogo ruim, assim, né? Te falar. Vou começar aqui com o goleiro Cássio, meu caro Elias, sempre aqui no sentido horário. Vamos que vamos dar uma nota pra cada um aí. Fala, Elias, nota do Cássio. Cássio 6. E aí, Vitor? Nota 6 também. Agenor? 666. Eu vou dar nota 7 pro Cássio aqui, porque não teve culpa no gol, né? Foi de pênalti. E tá tudo certo, Cassião. Michel Macedo, meu caro Elias, nota do Michel. 5,5. E aí, Vitor? Nota 5. Agenor? 5 para Michel Macedo. Você não vai dar nota 4 para ele? Não. A mínima hoje é 5. Tô bonzinho hoje. Hoje ele tá mais sossegado. Tomei bronca da direção do Toma uma dura. Os caras te cobraram também, foi? Michel Macedo, a nota do Michel Macedo, a minha nota dele é 6. Tá bom demais também. Fala, Elias, nota do zagueiro Marlon, que jogou no lugar do Manuel. Dá 6 pra eles. E aí, Vitor? Nota 6 também. Agenor?
Número 6 para o Marlon. Nota do Marlon, nota 6 também. Pedro Henrique jogou ali na quarta zaga no lugar do Henrique. Fala, ô Elias, nota do Pedro Henrique. 5,5 pro Pedro Henrique. Vitor? 6,5. E aí, Agenor? Pedro Henrique, 5. Nota 6 aqui pro Pedro Henrique. O lateral Carlos Augusto cometeu o pênalti. Pra mim não foi, viu, Elias? Foi pênalti pra você, Elias? O Alex, eu não cheguei a ver, não. Não? Não cheguei a ver. Eu não achei, cara, sinceramente. Mas e aí, nota do Carlos? 6 pra ele. Fala, meu caro Vitor Rossi. 6,5 também. Agenor? Nota 6. Eu também dei 6 pro Carlos e... Não foi pênalti, viu, Weber? Beleza. Ralf, cabeça de área, meu caro Elias. 6,5. E observação, esse sim é um pitbull de verdade. Né? O Ralf joga muito. Esse é pitbull. Joga muito. Fala, Vitor, nota de Ralf. Nota 7. Agenor? Nota 7 pro Pitbull. Eu dei nota 7 pro Ralf também, que eu, sinceramente, achei o melhor em campo do Corinthians aí no último sábado. Do lado do Ralf, jogou o Richard, meu Deus. E entrou depois no lugar dele o Ramiro, meu caro Elias. Pode botar a nota dos dois aí, do Richard e do Ramiro, por favor. 6 pros dois. Beleza. E aí, Vitor? 5 pro Richard e 5,5 para o Ramiro. Fala, Genor. Nota 5 pro Richard e 6 pro Ramiro. Eu fui nessa também, 5 pro Richard e 6 pro Ramiro, porque mesmo o Ramiro não tendo entrado muito bem, a movimentação mudou um pouquinho, né? Possibilitou alguma coisinha a mais. É difícil você jogar do lado do Jadson, viu, velho? Nota do Jadson, meu caro Elias, por favor. 5,5. E aí, Vitor? Nota 6. Fala, Genor. Nota 5. Pois é, cara, nota 5 pro Jadson também, que vem bem mal aí Apesar de que o Carille, daqui a pouco a gente vai falar do jogo de amanhã, Corinthians e Grêmio, né? Mas o Carille falou bem do Jadson aí na coletiva. Vamos ver até que ponto que é bom isso, né? Do lado do Jadson aí jogou o Matheus Vital, que fez um golaço, né, Elias? Fez um golaço o Matheus Vital. Vamos ouvir primeiro? Vamos ouvir primeiro o que o Carille tem a falar do Matheus Vital, porque tem a nota do Matheus e tem a nota do Pedrinho, que entrou no lugar dele. Fala pra gente, Carille, o que você viu do Matheus Vital aí? Tem confiança, né? O Carille tem muita confiança no trabalho do garoto Matheus Vital. É garoto mesmo, tem 21 anos aí, esse moleque joga muita bola. Fala, Carille. Um jogador importante, né? Não só hoje, mas contra a Chapecoense entrou bem. Clássico contra o Palmeiras ele jogou, fez final comigo contra o Palmeiras, no caso do Palmeiras no ano passado. É um jogador que tem minha total confiança. É isso aí, tá vendo? Confiança plena do Fábio Carille no jogador Matheus Vital. Então vai lá, Elias, a tua nota do Matheus e também do Pedrinho. Tá 7,5 pro Matheus, e o Matheus é um jogador que precisa de mais sequência, né? Você vê que quando ele foi exigido, a maior lembrança de grande atuação que eu tenho dele é a final do ano passado, né? Contra o Palmeiras? Isso, contra o Palmeiras no Allianz, né? Foi a lembrança do maior jogo que ele fez. E já faz muito tempo, né? Então, faz mais de um ano. Mais de um ano, isso. Então, acho que ele precisa de uma sequência maior, né? E o Pedrinho eu vou dar 6 pra ele. Fala então, Vitor, nota dos dois, Matheus e Pedrinho. Por conta do gol, né? O Matheus Vital vai com 7,5 e o Pedrinho com 6. E aí, Agenor? O Matheus Vital, pra mim, ontem é o melhor jogador em campo. Eu acho que ele... Ontem? No jogo de quarta. Foi sábado, velho. Sábado. Nossa, tô confuso. Tá legal, hein? Tá sabendo legal. Tá sabendo bacana. No último jogo do Corinthians, eu acho que o Matheus foi o melhor jogador. E ele vem sendo esse jogador, assim, que tem tanta coisa em cima do o Pedrinho, né? Tem tanto foco, tanta fama em cima dele. E quase ninguém lembra nunca do Matheus. E ele tá entrando e tá jogando muito bem. E nota 7 pra ele e nota 6 pro Pedrinho. Pode crer, eu também fui nessa aí. Nota 7 pro Matheus Vital e 6 para o Pedrinho. Depois aí no meu Deus do céu, olha só. É o André Luiz. O André Luiz emprestado pro time do Fortaleza. Depois do André, no intervalo, né? O Carille já sacou. Dificilmente o Carille mete no intervalo, mas no intervalo ele sacou aí o André e botou o Cleison. Fala, Elias, a tua nota dos dois. O André Luiz 5 e o Cleison 6,5. E aí, Vitor? André Luiz 5, Cleison 5 também. E aí, Agenor?
André Luiz 5, Cleison 6. Cara, o André Luiz 4,5. E muito mal, cara, muito mal o tal do André Luiz. Infelizmente não tem condições atuais aí de vestir a camisa do Corinthians, por isso mesmo foi emprestado. Tomara que dê certo lá no Fortaleza, com o Rogério Ceni lá, com o pessoal do Fortaleza, porque aqui no Corinthians infelizmente não deu certo. Jogou 2 jogos bons aí no comecinho da temporada, mas depois deve ter tido alguma queda bem brusca, porque o Carille não é de desistir de jogador, né? Tanto que botou o cara aí agora até mesmo meio a contragosto, mas tá botando o cara pra jogar e mesmo assim não adiantou nada. Então deixei aí a nota 4,5 pro André e 5,5 para o Cleison. No comando do ataque jogou o Wagner Love, que dessa vez nem entrou e não foi substituído. Ficou lá, jogou os 90 minutos, viu, Elias? Fala aí a tua nota do Wagner. O Love 6,5 pra ele. E aí, Vitor? Nota 6. Fala, Genor. Nota 6 pro Love. Eu vou dar 5,5, velho. Não pegou na bola, hein? Lamentável também, né? E a nota do técnico Fábio Carille, meu caro Elias Macedo. O Carille 6. E aí, Vitor, nota do Fábio? Fábio Carille, nota 5,5. O Corinthians, ao meu ver, ele entrou com um elenco muito poupado do que deveria. E se tivesse alguns jogadores mais ali de titulares, poderia ter arrancado esses 3 pontos. E aí, Agenor, nota de Fábio Carille? Nota 5 pro Carille. Eu dei 6 pro Carille aqui, mas mal também, foi mal também. É isso aí, esse foi o provão aqui do nosso timão universitário, sempre aqui. Você confere a análise individual de cada atleta com os olhos da equipe da mesa aqui do nosso timão universitário aqui na Rádio Coringão, tá certo? Seguindo com o timão universitário, temos, como já é de costume, a participação dos colaboradores da equipe da Rádio Coringão, a equipe liderada por Ginaldo de Vasconcelos Filho e Alex da Mata. Hoje, dividida em 2 partes apenas, tá? Então nós falaremos, a Rádio Coringão vai falar com a gente aqui com o Domingos Sala Vargas sobre o jogo desse último sábado, né? O jogo do empate contra o Vasco, o jogo que o Domingos Sala Vargas comentou na Rádio Coringão. Fala, memória viva da Rádio Coringão, fala, Domingos Sala Vargas. Saudações a todos do timão universitário. Inardi, essa partida entre Corinthians e Vasco, esse empate 1-1, um pouco difícil até para se analisar, porque o que a gente viu em campo foi o Corinthians sendo pressionado desde o primeiro minuto e o Corinthians não soube aproveitar o contra-ataque. Uma situação que a gente sempre reclama, que o Corinthians joga contra times fechados e não tem oportunidade, no sábado teve. Poderia ter aproveitado melhor, né, o contra-ataque, só que o que faltou justamente a armação. Tinha um buraco no meio de campo, né, e esse vazio não permitiu que o Corinthians armasse esse contra-ataque. Acabou sendo pressionado por uma jogada individual, conseguiu fazer o primeiro gol, né? O Matheus Vital, uma jogada de insistência e categoria, acabou sofrendo, né, o gol ali arrumado por penalidade, né? E no segundo tempo voltou, né? Já que se poupou um pouco fisicamente no primeiro tempo, voltou até que um pouco melhor nesse início de primeiro tempo. Só que depois foi caindo o rendimento. E aí fez as substituições que não deram certo. E acabou, né, essa partida jogando contra um time que os jogadores caíam de cãibra. Quer dizer, nem isso aproveitou, nem essa questão física dos jogadores que entraram um pouco mais cansados, né? E essa foi a partida de sábado passado. Agora amanhã não, amanhã vamos aguardar Corinthians e Grêmio na Arena Corinthians, com a pressão da Fiel, para que a gente consiga uma vitória. Beleza? Muito obrigado a todos do timão universitário. Vai, Corinthians! Obrigado, meu caro Domingos Sala Vargas, a memória viva da Rádio Coringão. Tamo junto, daqui a pouco a gente se encontra aí no Parque São Jorge, meu caro Domingos. Fera demais, meu parceiro Domingos Sala Vargas, gente boa, a memória viva da Rádio Coringão. Obrigado pela participação. Antes de falarmos da sequência aí, né, antes de darmos sequência nos assuntos, pois ainda falaremos bastante de Campeonato Brasileiro e também da Copa do Brasil, é hora da participação e da opinião dos ouvintes no Fala Fiel. Esta semana perguntamos à nossa audiência se concordam com a decisão da diretoria na contratação do atacante Everaldo junto ao Fluminense, além dos empréstimos do volante Thiaguinho ao
ao Oeste de Barueri e do atacante André Luiz ao Fortaleza. Está no ar o Fala Fiel. Fala, fiel! Fala Fiel de hoje com o nosso Gilvan Alves. Fala, Gil! Boa tarde, Alex. Boa tarde a todos da mesa. Vamos lá, as participações. Aqui no Twitter temos Eudes Kleber. Acho que o Thiaguinho merecia mais oportunidades. Até o Richard, que na minha opinião é fraco demais, tá tendo oportunidades. O Eudes é parceiro nosso aí, ouvinte fiel da Rádio Coringão há muito tempo, tanto que no perfil do Eudes aí no Twitter é uma fotinha oficial da Rádio Coringão. Tava prestando atenção nisso agora. Pois é, no Resenha, o programa que eu apresentava também às sextas-feiras à noite na Rádio Coringão, que daqui a pouco volta a programação sem dúvida, a gente até brincava, chamava o Eudes de Voceudes. Cacildes? Né? Você, entendi. Pegou, Dom? Aê, Dom! Eu preferia não... Preferia não ter, né? Olha lá, o nosso Everton Teixeira está aplaudindo o nosso senso de humor, fabuloso, magnífico. Top de linha. Né não, meu caro Gil? Segue aí, por favor, com as participações dos ouvintes fiéis da Rádio Coringão. Temos aqui a Juliane Grazielli. No momento, sim, concordo. A Juliane só concordou, então, com a diretoria do Corinthians? Exato. Pode crer. E você, Gil, o que você acha, velho? Você emprestaria esses dois jogadores e contrataria o Everaldo também? Porque o Everaldo fez um bom campeonato carioca, né? Pelo Fluminense. E acabou contratado aí junto com o Corinthians sem muitas dificuldades. Acho que as pessoas não querem ficar lá pelo Fluminense, viu, Gil? O que você acha, cara, dessas duas dispensas, né? Desses dois empréstimos e da contratação do Everaldo? Por favor, Gil. Então, quanto ao Everaldo, vocês sabem que eu acompanho bastante também o Campeonato Carioca e, esse Everaldo na equipe do Fluminense era considerado o segundo melhor, né? Que primeiro vinha o Ganso, que convenhamos, né? Já foi bom. O Everaldo, pra mim, acho que ele tem o perfil do Corinthians, sabe? Aquele cara aguerrido, pelo menos isso ele mostrava nos jogos que eu acompanhei do Fluminense. Aquele cara aguerrido, que luta até o final. Eu acho que isso pode ajudar muito ele na equipe do Corinthians. E quanto aos empréstimos, eu acho que fez bem, porque pode ser que, sei lá, suba alguém da base, alguém que realmente esteja naquele pique, sabe? Aquela vontade de jogar com o famoso sangue nos olhos, né? Que tem a vontade de jogar, mas contra a contratação do Everaldo, eu acho que foi boa, assim. Porque a equipe do Fluminense, eu acho que ele não ia arrumar nada demais lá. Pra mim, a equipe do Fluminense vai ficar no meio de tabela. Pelo menos aqui no Corinthians ele vai ter chance de disputar algo mais pra cima na tabela. Não, isso você tem toda a razão. O que eu fico meio encafifado dessas contratações muito fáceis, né? O Corinthians falou o nome do Everaldo, não teve nenhuma resistência. Tudo bem que o Fluminense está sem grana e tal, mas poxa, talvez, né, uma resistência maior, ou até os empresários mesmo tentando fazer um jogo ali de dificultar. Eu fico meio encafifado com esse tipo de contratação, bem como a contratação do Matheus Jesus, que já jogou no Santos, já jogou no Flamengo, já jogou no Estoril, já jogou no Oeste, foi bem, né, no Oeste agora no Campeonato Paulista, e o Corinthians está dando aí um voto de confiança pro cara. Mas veio com muita facilidade também, eu fico meio assim, mas vamos torcer para que ambos deem certo no elenco do Corinthians, tá certo? Vamos lá, rapaziada, vamos em frente, pois para darmos sequência ao Timão Universitário, hora de falarmos do grande jogo de amanhã em Itaquera contra o Grêmio. O Corinthians contará com o retorno de alguns desfalques do time nas últimas partidas, poupados da última partida. O Fagner e o Manuel, né, que devem ficar à disposição do técnico Fábio Carilli, além dos retornos de Henrique, Júnior Urso e Danilo Avelar, que também estão recuperados de lesão. Sobre a possibilidade de ter um time mais forte e mais intenso amanhã contra o Grêmio, quem fala com a gente novamente é o técnico Fábio Carilli. Fala, Carilli! Então, a gente está num processo de melhora. É uma ideia do Corinthians já de anos, não é do Fábio, é do Corinthians, uma filosofia de jogo de pressionar o tempo todo, né? Só que para isso você precisa treinar. Eu achei que a minha semana na questão de intensidade ela ia ser melhor, mas eu tive que tomar cuidado também para usar como recuperação essa semana. E a sequência de jogos, assim, na verdade ela sempre existiu, né? Só que em 2017 eu tive 32 dias de pré-temporada. Eu consegui preparar bem para aquilo que a gente queria. Esse ano, com 12, 13 dias de pré-temporada, infelizmente não dá. Então é uma ideia que eu quero, é uma ideia que vai melhorar,
de suportar não só os 90 minutos tentando pressionar, mas como a cada jogo ser melhor. Sei que vai ter um momento que eu vou ter que dar um passo atrás, porque para jogar assim você tem que estar inteiro e tem que estar intenso, né? Mas a esperança, assim, a expectativa é que principalmente esses primeiros jogos agora de Grêmio, Flamengo, depois de Flamengo para Goiás são menos dias, já pode, mas principalmente esses 2 jogos a gente tem a ideia de continuar pressionando, que é aquilo que eu quero e a ideia do Corinthians. Fábio Carilli, jogo duríssimo amanhã em casa, né? O Grêmio aí vindo de 3 jogos com apenas 1 ponto no Campeonato Brasileiro. O Grêmio que geralmente faz boas campanhas no Campeonato Brasileiro, conseguiu a classificação para a fase aí de oitavas de final da Libertadores da América e vem para cima do Corinthians agora amanhã. Vitor, o que esperar desse jogo aí, por favor, cara? Jogo duríssimo para mim contra o Grêmio amanhã. Exatamente, né? E da mesma forma que o Corinthians vai ter alguns retornos para o time titular, o Grêmio também vai ter, né? Principalmente ali na defesa, recompõe ali o sistema defensivo, que agora que já resolveu a vida na Libertadores, né? Agora vai focar no Campeonato Brasileiro. E também tem o fato desse 1 ponto, né? O único ponto, empatou fora de casa com o Avaí, então vai querer vir para cima para querer ganhar os primeiros 3 pontos aí do campeonato e, como você falou, um jogo bem difícil. E aí, Elias, o que esperar desse jogo amanhã, cara? Bem difícil, como o Vitor falou, né? E os 2 times também tem que se preocupar com a Copa do Brasil, né? Então, não sei se eles vão, né, vir com essa força toda, né? Mas vai ser um jogo bem disputado, né? O Grêmio, como você falou no início do programa, é um dos favoritos ao título. O Corinthians, pra ser sincero, eu vejo o Corinthians mais brigando por Libertadores naquela divisão, assim, divisão entre vai entrar ou não, né? Eu vejo o Corinthians assim, né, hoje, né? Mas e por ser jogo em casa, é jogo de 3 pontos, né? Mas vamos ver aí, né? Um jogão aí. Amanhã é um clássico, né? E o Grêmio, eu gosto muito do trabalho do Renato, né? O Renato Gaúcho, depois de daquela fase boleiro dele, né? Passou a ganhar o respeito de fato dos atletas. Hoje coloca o teu padrão de jogo, né? Que sempre jogou pra frente, mas hoje o time dele tem uma organização tática e também joga pra frente, né? O Grêmio é um time que erra poucos passes durante o jogo, né? É um time que tem jogadores de improviso, como o Vitor disse aí, é um time que recompõe muito bem a defesa, né? Eu vejo um jogo de extrema dificuldade amanhã pro Corinthians em Itaquera. Mas eu acho, Elias, que na verdade o Carilli vai usar sim a força total, cara, porque o que ele tiver disponível amanhã ele tem que usar. Porque na quarta-feira a gente tem sim um jogo de decisão contra o Flamengo, mas a ideia é dar exatamente um ritmo a mais para esses caras que não jogaram na rodada passada. E sempre que ele ou não um jogo classificatório como esse da Copa do Brasil, uma vitória dá um impulso melhor para jogar o jogo contra o Flamengo. Porque se ganhar, vai jogar em casa 2 vezes seguidas. Então já ganhar no próximo jogo e ganhar depois contra o Flamengo, já vai entrar no jogo já com outro espírito, com outro ritmo, né? Ganhando do Grêmio, que vai ser um jogo difícil, fazendo um bom resultado ali 2-0, nem que for 1-0 no caso, mas ganhar, acho que é importante. Então, e a questão matemática do Campeonato Brasileiro para mim é a mais importante, né? Porque são nesses jogos aí contra Grêmio, contra Santos, contra Atlético Mineiro, né, que hoje é o líder do campeonato aí com 9 pontos, né, em 3 jogos, é o único time que ainda não perdeu, né, que ainda não perdeu pontos, né, no caso tem 100% de aproveitamento em 3 jogos. Então nesse tipo de jogo você reequilibra, né, a matemática do campeonato inteiro, né? Você tira pontos de um favorito e soma mais 3 pontos na tabela. Por exemplo, o Corinthians tem 4 pontos aqui, atualmente é o 11º colocado, né? O Campeonato Brasileiro tem o Atlético Mineiro em primeiro, Palmeiras em segundo, São Paulo em terceiro, Santos em quarto, né? E depois vem o Corinthians aqui lá embaixo na 11ª posição. E o Grêmio, como alguém falou da questão você, né, Vitão, de ter só 1 ponto, vai vir pra cima para tentar ganhar da gente. A rodada do Campeonato Brasileiro, além de Corinthians e Grêmio, amanhã tem Fluminense e Botafogo, olha, tem clássico no Maracanã, que legal. E também amanhã Goiás e Ceará na 4ª rodada aqui do Campeonato Brasileiro. Depois no domingo Flamengo e Chapecoense, Internacional e Cruzeiro, Atlético Mineiro e Palmeiras disputando a liderança, Santos e Vasco, Fortaleza e São Paulo, Avaí e CSA,
Atlético Paranaense e Bahia. Que beleza, é isso aí. Atlético. Foram eles que pediram pra gente falar dessa maneira. É isso aí. Este é o Campeonato Brasileiro de Futebol que tem a sequência amanhã, próximo sábado. Amanhã o Corinthians joga em Itaquera. Mas para também ilustrar a segunda parte aqui do nosso timão universitário, a participação dos colaboradores da equipe da Rádio Coringão, tem a nossa colunista fixa, a repórter Jade Jimenez, para falar sobre esse grande clássico de amanhã, Corinthians e Grêmio. Fala, Jade! Boa tarde, pessoal do Timão Universitário, aqui é a Jade Jimenez, repórter da Rádio Coringão, e tô aqui para falar um pouco sobre Corinthians e Grêmio amanhã lá na Arena Corinthians, às 19 horas. Bom, espero um jogo bem melhor do que foi contra o Vasco no sábado. O Corinthians teve uma semana livre aí, sem jogos, só treinando, recuperando o jogador. Então, para esse jogo, volta o Júnior Urso, apesar de começar no banco reserva, já vai estar ali para uma possível opção do técnico Fábio Carille, mas volta o Henrique, volta o Manuel, volta o Fagner, enfim, vários jogadores bastante importantes para a equipe do Timão nesse ano voltam no jogo de amanhã. Então, eu espero sim um jogo mais ofensivo da equipe do Corinthians. Acredito que uns 2-1 para o Timão, tá certo? Um abraço. Minha cara Jade, já botou até o 2-1 pro Coringão aí. Tomara, né? Tomara. Eu sou péssimo de palpites e também não falo porque dá zica. Então, é nosso dever lembrar que a Rádio Coringão, a Rádio Livre Gaviões, a Rádio Camisa 12 e a Rádio Itaquera em 87,5 FM transmitem na rede corintiana de rádios a partida de amanhã contra o Grêmio pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro. É a Rádio Coringão, 10 anos no ar, fiel torcida no sábado de futebol. Você entra em campo conosco 1 hora antes do jogo. A partir das 18 horas, o apresentador Vinícius Lúcio assume o comando e às 18h30, o narrador Jussivan Tomás chega para levar a nação corintiana a maior emoção. Nos comentários dessa partida, o professor Cleiton Monteiro, técnico do time que nunca perdeu. Nas reportagens, o moço de Osasco, Sérgio Martins, e Ricardo de Almeida Moura, o nosso X. É isso aí, Xão. Tudo isso só é possível por conta dos trabalhos técnicos de Ian Bin. Portanto, venha torcer pelo Timão na transmissão mais corintiana do rádio. Falemos agora de Copa do Brasil, fiel torcida. Sim, o Timão Universitário também ressalta o assunto Copa do Brasil, pois quarta-feira tem jogo em Itaquera, tem o clássico das multidões no primeiro jogo das oitavas de final da Copa do Brasil. Corinthians e Flamengo se enfrentam e o Timão vai em busca da classificação para seguir em frente na competição nacional. É outro jogo duro, é outra decisão e tudo pode se decidir na primeira partida, cara. Geralmente eu vejo o pessoal deixando as coisas pro outro jogo. O primeiro jogo não vale muita coisa. Eu acho que psicologicamente mexe bastante com o rendimento do time, o resultado da primeira partida, cara. Eu acho que a primeira partida é de suma importância, porque você no segundo jogo você não precisa se preocupar tanto com o resultado na questão física e tal. Dependendo do jogo que você fizer, você mata a partida tranquilamente. Eu lembro do Corinthians na Libertadores, por exemplo, de 2012, o Corinthians campeão da Libertadores em 2012, matou vários jogos no seu na primeira partida, mas não só na questão resultado, né, mas a questão psicológica mesmo, né? Por exemplo, a vitória contra o Santos na semifinal da Libertadores de 2012, 1-0 lá na Vila Belmiro, cara, pra mim matou o Santos, sabe? Eu fui pro Pacaembu no segundo jogo tranquilo da classificação. Acho que é um exemplo, claro, cada jogo é um jogo, isso todo mundo já sabe, mas é um precedente aí que às vezes os torneios mata-mata dão pra gente, né? O que você acha disso, Agenor? Dá pra fazer um bom resultado aí contra o Flamengo na próxima quarta-feira? O Flamengo que também vem motivado porque conseguiu a classificação para as oitavas, né, da Libertadores. É isso mesmo. E aí, Agenor? Exatamente. Ainda mais o Corinthians, que em jogos grandes a gente vê que o cara ele sabe jogar jogo grande. Também o elenco principal do Corinthians também, Cássio, Fagner, o pessoal do meio campo ali também no ataque. Eu acho que o primeiro jogo ele é muito importante. Vi de Campeonato Paulista as finais. Acho que também o Corinthians ganhando do Santos aquele primeiro jogo levou para outro jogo, apesar de jogar muito mal o segundo. Mas ali no primeiro construiu um bom resultado. E o São Paulo também deixou o 0-0 no jogo no Morumbi, onde podia também talvez ter matado o campeonato ali.
Então acho que o primeiro jogo ele define muita coisa assim. E o Corinthians fazendo um bom resultado no primeiro jogo tem tudo para decidir lá no Rio de Janeiro e conseguir a classificação. Fala aí, Elias. Então, eu acho que esse torneio, sim, o Corinthians ele vai não vai entrar focado no brasileiro, mas esse torneio eu acho que é o foco do ano, com a Sul-Americana, que é um título que nunca conquistou. Mas pela Copa do Brasil ser o torneio que mais está pagando, né, hoje em dia. E tem um fato também que eu acho que é positivo pro Corinthians, o fato de decidir lá no Maracanã, isso, porque querendo ou não, né, a decisão vai ser lá e vai ficar a maior obrigação pro Flamengo, né? A responsabilidade é maior pro outro lado, né? Isso, a responsabilidade total pro Flamengo. Então, o Corinthians entrando bem, fazendo uma excelente partida, tem tudo para liquidar essa partida. E aí, meu caro Vitor Rossi, o Corinthians poderia aproveitar uma situação negativa por parte do Flamengo, mas essa situação não aconteceu, né? Na última quarta-feira o Flamengo conseguiu a classificação aí lá em Montevidéu contra o Peñarol e agora vem um pouquinho mais tranquilo aí também para disputar a Copa do Brasil contra o Corinthians, né? Exatamente, né? É parecido o Grêmio, próximo adversário do Corinthians, é bem Verdade. parecido, né? Porque resolveu a vida do Grêmio na Libertadores e agora vem um pouco até com mais titulares. Mas sobre o jogo do Flamengo, o primeiro jogo muito complicado, né? Independente do estádio e tal, acho que as torcidas, seja agora com a torcida do Corinthians em maior número no primeiro jogo quanto o próximo jogo, vão fazer total diferença, porque a dificuldade, né? O elenco é tão nivelado que a gente não consegue mencionar quem consegue passar ou quem consegue já sair na frente, mas o primeiro jogo é sempre importante para você ter a cara de como vai ser o clássico, ter a cara de como vai ser o jogo, e aí, dependendo de como for, você se planejar bem pro segundo jogo, e aí sim você conseguir matar a classificação. É verdade, cara. Eu só queria que não tivesse um jogador do outro lado que estará em campo com certeza, que é o Diego. O Diego joga muita bola, o Diego joga muito futebol. É um cara que joga solto dentro do campo. E o Flamengo ainda tem um precedente bacana, né? O Flamengo pega em casa a Chapecoense, né? Pelo Campeonato Brasileiro. Então, se usar um time mesclado ali, nem precisa usar todo o time titular, vence a Chapecoense com tranquilidade e guarda ainda energia para jogar contra o Corinthians aí na próxima quarta-feira. Mas é isso aí, é jogo duro, né? Jogo duro. E o Corinthians joga... Quando que é esse segundo jogo, gente, da Copa do Brasil? Alguém sabe? O Alex, fala, Gil. Só um atento, quem vai jogar, quem começa como titular agora nos últimos jogos é o Arrascaeta. O Diego normalmente entra no segundo tempo. Puxa vida, hein? Que coisa, hein? Quando que é esse segundo jogo? Vocês sabem me dizer, cara? Eu tava aqui com ele no roteiro, acho que eu acabei apagando o segundo jogo de Corinthians e Flamengo. Tô tentando localizar. Dia 4? 4/6, isso. Às 9h30. 4/6? Isso mesmo, tô vendo aqui também. Ixi, então o segundo jogo vai só daqui 2 semanas. Então, quase um mês. Quase um mês. Na verdade, o jogo vai ser dia 15, né? O primeiro jogo, dia 4, o segundo jogo. Pode crer. Corinthians e Flamengo, grande clássico que você acompanha também aqui na Rádio Coringão. A partir das 20h30, a Rádio Coringão já falará diretamente de Itaquera na próxima quarta-feira à noite. Pode crer, Corinthians e Flamengo, clássico das multidões na Copa do Brasil, pode crer. Lembrando que você pode participar aqui do Timão Universitário, @TimãoUni no Twitter, @Timão Universitário no Instagram, seguindo a fanpage da Rádio Coringão e também a fanpage do Timão Universitário no Facebook, facebook.com/Rádio Coringão, facebook.com/Timão Universitário. Vá lá, dê a sua sugestão, apareça por lá e não esqueça de ver a nossa cara bonita lá também no YouTube a partir das 18h do sábado, tá certo? Amanhã, inclusive, você já pode, depois do Timão Universitário, que vai estar no YouTube, você já acompanha a transmissão de Corinthians e Grêmio diretamente da Arena Corinthians, tá certo? Porém, para continuar o nosso Timão Universitário de hoje, é hora da preservação da memória corintiana, rapaziada. Vamos ouvir o que o Rafael Salles preparou para a gente no Corinthians de hoje. Corinthians.
Fala, Rafa. Fala, Alex Dinarte e toda a rapaziada do Timão Universitário. Nessa semana, dia 8 de maio, fez aniversário um dos grandes jogos da história do Corinthians. A primeira partida da final da Copa do Brasil de 2002. O Corinthians recebia no Morumbi o Brasiliense. Apesar de ser uma grande unanimidade o favoritismo do Timão, dentro de campo eram 11 contra 11. O jogo foi muito equilibrado, mas logo no início da segunda etapa, David abre o placar. E após jogada e passe de Gil. A partir daí a pressão era toda dos visitantes, tanto que o empate veio logo em seguida. Mesmo com um bom resultado, o Brasiliense ainda dava perigo para o gol do goleiro Dida. Porém, o lance crucial foi aos 35 minutos do segundo tempo. Rogério dá grande passe para Gil e o defensor tropeça e cai no gramado. Na continuidade da jogada, Gil ganha na arrancada e rola para David fuzilar o gol. O mesmo gol que você confere agora. Olha o time do Corinthians chegando com o Gil. Botou na frente o Gil. Ficou na cara do gol. Ela vai pintar o gol. David do Corinthians. Gol do David. 35 minutos. O Gil conseguiu um lance em cima do Thiago, depois o drible, deu um gol de presente pro David. 12 gols na Copa do Brasil. De uma só edição da Copa do Brasil na história do torneio, David. E reclamações no atacado do Brasiliense. É isso aí, meu caro Rafael Salles. Grande conquista da Copa do Brasil, né? O terceiro título, aliás, o segundo título do Corinthians na Copa do Brasil, né? 95, 2002, 2009 e quem sabe 2019, 10 anos depois, hein, Coringão? É isso aí, vamos pra cima do Flamengo na próxima quarta-feira. Pode crer. Hora e vez dos esportes de outras modalidades aqui no nosso Timão Universitário. O futebol de base do Corinthians conquistou mais uma vitória pelo Campeonato Paulista Sub-17. Na manhã do último sábado, o Corinthians visitou o Juventus na Rua Javari pela quinta rodada da primeira fase do estadual e fez 1-0. Cauê, de pênalti, marcou o único gol da partida. Com o resultado, o Corinthians chegou a 9 pontos e está na liderança do grupo 8. No sábado, dia 11, às 11 horas da manhã, o Corinthians recebe o São Caetano no estádio Alfredo Schurig. Que beleza! Lá na Fazendinha tem a molecada do Corinthians Sub-17 pelo Paulistão. Pelo Campeonato Brasileiro Sub-17, Corinthians busca o empate no fim diante do Inter. Que beleza! Na quarta-feira, o Corinthians empatou com o Internacional por 1-1 no Parque São Jorge, jogo válido pela quarta rodada da primeira fase do Campeonato Brasileiro Sub-17. Após estar atrás do placar durante 17 minutos do primeiro tempo, o Corinthians lutou até o final e com o gol de Gabriel conseguiu igualar o marcador e conquistou seu quinto ponto na competição nacional, quinto colocado no Grupo B. Próximo desafio do Corinthians é na próxima quarta-feira, dia 15, às 15 horas, lá no Pituaçu, em Salvador. O Corinthians visita o Bahia pela quinta rodada da primeira fase do Campeonato Brasileiro, tá certo? É isso aí. O futebol feminino, olha as meninas do Corinthians aí. Corinthians domina o Juventus. Ai, meu Deus. 2 pauladas em vocês. Ai, time pequeno, viu, velho? E acha que é grande. Isso que eu fico puto. Vence por 4-0 o Corinthians e chega à 10ª vitória seguida na temporada. Essas meninas são demais. No último domingo, dia 5, quinta rodada da primeira fase do Campeonato Paulista, o Corinthians visitou o Juventus lá na Rua Javari e chegou à sua 10ª vitória seguida. 4-0 em cima das adversárias, 2 gols da Cacau, 1 gol da Marcela e 1 gol da Gabi Nunes, que é Celesta, velho. E também vamos falar aqui do futsal do Corinthians, aliás. Professor André Bier, parabéns pro senhor aí, muitos anos de vida. Ontem foi aniversário do Bochecha, o técnico André Bier, ouvinte da Rádio Coringão e do Timão Universitário. Grande abraço pro Bier aí, campeão da Liga Nacional de Futsal. Não precisa ganhar mais nada, viu, Bier? Você já fez pelo futsal, pode aposentar e ser feliz eternamente. O Corinthians vence o MRW Praia Grande e segue invicto no Campeonato Paulista. Na última segunda-feira, o Corinthians enfrentou o MRW Praia Grande pelo Campeonato Paulista no ginásio Vlamir Marques, com gols de Guilhermão, Daniel e Cauê. O Timão bateu o adversário por 3-1 e manteve a invencibilidade na competição. O próximo jogo é amanhã. Não, aliás, amanhã não. O próximo jogo é hoje. É hoje. Oh, acorda, apresentador.
dia 10, hoje, sexta-feira, contra o Tabuão, às 20h15, no ginásio Vlamir Marques. A entrada da Fiel é gratuita. Sabe quem comenta esse jogo na Rádio Coringão? Eu! Aê, que beleza, velho! Amanhã estarei junto à equipe da Rádio Coringão comentando esta partida pelo Campeonato Paulista de Futsal. Obrigado, Alex da Mata, mais uma vez aí. Matar um pouco da saudade aí da bola pesada. O futsal tá na veia, não tem jeito, velho. Então agradecer aí ao Alex da Mata pela moral aí, porque me escalou para comentar esse jogo. Vamos aproveitar aqui a deixa na faculdade, né, para poder acompanhar essa partida. Deixe-me só ver aqui quem tá presente na escala. Poxa vida, vamos lá, vamos passar o serviço então amanhã. Abertura dessa rodada amanhã, dessa jornada esportiva, amanhã não, hoje à noite, 15 para as 8, tá? 15 para as 8, você conecte aí radiocoringão.com.br e você acompanha a narração do conselheiro Richard de Paula, os comentários do apresentador Alex Dinarte, reportagens da minha amiga Jade Jimenez e a técnica do Ian Bin, amanhã diretamente do Parque São Jorge. Quem estiver interessado em acompanhar a partida em loco, Rua São Jorge 777, Tatuapé, ginásio Vlamir Marques, cola lá com a gente, tomar uma gelada lá depois do jogo para comemorar o aniversário do André Bieck amanhã, que é ele que vai pagar o chopp daqui a pouco, inclusive. Um grande abraço pro Bieck, que fez aniversário ontem, certo, rapaziada? E para falar aqui também da sequência da Liga Nacional de Futsal, já que eu tô falando do futsal, no último sábado o Corinthians venceu o Marreco Futsal por 4-2, 3 gols do Fixo Nenê. Olha o Nenê arrepiando, velho. Fixo fazendo 3 gols e mais um gol do Igor. 4-2, o Corinthians vai bem aí na Liga Nacional de Futsal, tá certo, rapaziada? Bom, eu acho que é isso aí. Esse é o nosso Timão Universitário aqui na nossa Rádio Coringão, sempre... Aliás, acho que eu esqueci do boletim do futebol feminino da Jade, né? Ô, Jade, fala aí com a gente, rapidinho. E as meninas do Timão estão voando nesse ano, Campeonato Paulista e no Campeonato Brasileiro. Domingo enfrentou o Juventus lá na Rua Javari e venceu por 4-0 debaixo de um sol absurdo. A maioria do time era reserva, mas o Timão continua líder do grupo B. No Campeonato Brasileiro, o Timão também disputa a liderança, tá lá 1 ponto de diferença do líder Santos e do Flamengo, vice-líder. Então, o Corinthians disputando a ponta, praticamente classificado para a segunda fase do Brasileirão. Os próximos adversários do Corinthians é o Santos, no Campeonato Paulista, e no Campeonato Brasileiro, o Vitória de Pernambuco. Esses jogos ainda não tem data confirmada, porque precisa alinhar com a CBF devido à transmissão que a entidade faz. Então não tem confirmação de data ainda desses 2 jogos. O que acontece agora é que esse jogo contra o Vitória de Pernambuco é o último jogo antes da parada da Copa do Mundo, que acontece no dia 7 de junho. Então o Campeonato Brasileiro Feminino para por conta da Copa do Mundo. A Federação Paulista ainda não disse se o Paulistão também vai parar. Qualquer novidade a gente traz aqui para vocês. Eu sou a Jade Jimenez, da Rádio Coringão, para o Timão Universitário. Muito obrigado, minha caríssima Jade Jimenez. Desculpa pelo esquecimento, mas eu fiquei empolgado aqui com as vitórias frente ao Juventus e acabei pulando o quadro da Jade. Mas é isso aí, gente. Na sexta-feira que vem tem mais uma edição do nosso Timão Universitário aqui na nossa Rádio Coringão, sempre ao meio-dia, toda sexta-feira, a edição semanal do Timão Universitário, certo? Lembrando que daqui a pouco, à noite, 15 para as 8, tem Corinthians e Taboão da Serra pelo Campeonato Paulista Futsal. Ouça-nos aqui na Rádio Coringão. Amanhã também o Corinthians joga em Itaquera, desta vez pelo Campeonato Brasileiro, então não esqueça, narração de Jussivan Tomás, comentários de quem comenta esse jogo que já passou batido aqui é o professor Cleiton Monteiro, as reportagens de César Martins e Ricardo de Almeida Moura, a apresentação do Vini Lúcio e do Iambim na técnica, tá certo? Amanhã a Rádio Coringão entra em campo 1 hora antes do jogo, então às 18 horas você já conecta conosco, radiocoringão.com.br, pode crer? E na próxima sexta-feira estaremos de volta aqui no nosso Timão Universitário ao meio-dia. Chegou ao fim mais uma edição do Timão Universitário, programa feito por alunos da Univeritas UNG em parceria com a Web Rádio Coringão. Na técnica, o moço
O moço de Garanhuns, grande Tonzinho, pode Não crer. sou eu não, pô. Na técnica, Marcos Floriano. Na supervisão e a produção, as pautas, edição e participação dos alunos Elias Macedo, Dom Agenor Júnior, Bruno Oliveira, Rafael Salles, Vitor Rossi e o Everton Teixeira. Pode crer, além do Gil, que estava aqui conosco no Timão, no Fala Fiel de hoje, tá certo? A coordenação do curso é da professora Flávia Delgado, que está em férias, curtindo aí um barato, tomando uma gelada, tá certo, professora Flávia, tem que curtir mesmo. A apresentação é minha, Alex Dinarte. Sexta-feira que vem tem mais, meio-dia, aqui na nossa Rádio Coringão, tá certo? Um grande abraço a todos, um excelente final de semana e vai Corinthians! Você ouviu Timão Universitário, o programa da nação corintiana na Univeritas UNG.